sobre, mas a ideia hoje é que a gente possa reconhecer, que nós possamos nos conscientizar da importância de sermos gratos. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo interiorizar isso e eu ter uma vida onde eu agradeça em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, eu vou ter uma vida mais feliz. E a ideia da mensagem hoje é que nós tenhamos não só essa conscientização, esse reconhecimento, mas que a gente possa praticar isso. Praticar todos os dias. Amém? Aqui acho que vocês não vão enxergar, tem uma definição do dicionário que diz o seguinte: gratidão é a qualidade de quem é grato, é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, é agradecimento. Nessa definição do dicionário, o que mais me chamou a atenção foi reconhecimento. Gratidão tem muito a ver com reconhecer, ok? Nós vamos utilizar, o que é isso aqui? Vocês conseguem identificar ou não? Semáforo, né? Vermelho, amarelo e verde. Esse vai ser a nossa imagem que a gente vai procurar guardar a respeito de gratidão. Como isso, Zé Roberto? Nós vamos ver isso durante a mensagem. Eu lembro de uma história que eu li, onde numa sala de aula a professora ela reuniu os alunos e pediu para cada grupo lá descrever ou citar as 7 maravilhas da humanidade. E lá eles ficaram, discutiram um tempo e tal. Aí o grupo chegou à conclusão, né, que as 7 maravilhas, a muralha da China, o Empire State, aquele prédio bonito lá nos Estados Unidos, outro falou que era o Taj Mahal, aquele templo, enfim, acharam lá 7 lugares. Mas a professora notou que tinha uma menina ali do lado, quietinha, ela não se manifestou, e ela foi conversar com ela e falou assim: olha, você está com dificuldade? Ela falou assim: professor, eu estou, porque eu pensei em tantas maravilhas, e eu escrevi aqui, mas são tantas que eu fiquei em dúvida. A professora falou: lê para nós. Professora, eu escrevi como maravilhas da humanidade, maravilhas do mundo: ouvir, falar, saborear, ver, abraçar, tocar, amar. E todos ficaram quietos. O que essa historinha nos ensina? Essa historinha com esse semáforo aí. Queridos, a vida passa muito rápido. E a gente acaba passando pelas coisas, pelas situações, nós acabamos passando por pessoas e nós não paramos. Nós não olhamos. O amarelo é sinal de atenção, né? Para você não passar o semáforo naquela situação sem olhar, né? Mas você perceber, nós não paramos, nós não olhamos para depois nós seguimos. É sobre isso a mensagem. Hoje a ideia é a gente tentar parar, perceber, por exemplo, esse local, porque orar um pelos outros. Muita gente a gente convive com as pessoas aqui e nós mal conhecemos essas pessoas, né? Na nossa casa, na nossa família, nas coisas mais simples. Vamos abrir primeiro Tessalonicenses 5, 16 a 18. Eu estava acompanhando a aula hoje de manhã e a Mônica estava falando sobre as viagens missionárias de Paulo, e uma das viagens, que foi a segunda viagem que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Tessalônica é uma cidade na Macedônia, hoje Grécia, e foi uma igreja assim que ela foi implantada rapidamente. As pessoas aceitaram a mensagem rapidamente, logo foi formada uma igreja ali. Só que
como todo ajuntamento, como toda igreja, como nós estamos no mundo espiritual, eles tiveram lutas ali, até dos próprios judeus, que começaram a perseguir aquela igreja. E Paulo escreve aos Tessalonicenses falando sobre isso, né? Falando sobre perseguição, falando sobre encorajamento. Os irmãos ali, eles estavam questionando também o que acontece depois da morte, né? E aí Paulo, nesse livro, se você quer saber mais detalhadamente uma visão bíblica sobre a morte, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso, e Paulo fala, e no finalzinho no capítulo 5 do 1 Tessalonicenses, Paulo fala sobre uma ordenança de Deus. Não é assim uma colocação, uma sugestão, é uma ordenança. 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18. Quem tem um irmão que poderia ler esse texto para nós, por favor? 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Então, irmãos, é uma ordenança e essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos alegres. A vontade de Deus é que nós oremos sem cessar. A vontade de Deus é que nós possamos dar graça em todas as coisas e todas as circunstâncias. Agora, irmãos, pergunto para vocês, normalmente os cristãos são assim? São gratos? Não estou nem falando de pessoas do mundo, tá? Estou falando de nós aqui, né? Nós cristãos que estudamos a Bíblia, né? Que servimos ao nosso Deus, que nós chamamos a pessoa que está do lado de irmão, de irmã, nós somos gratos? Vamos ver uma passagem que Jesus fala sobre isso. Abram Lucas 17, de 11 a 14. Lucas capítulo 17, nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. Acharam, irmãos? Então o texto diz o seguinte, né? De caminho para Jerusalém passava Jesus por meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Até aí. Quantos leprosos tinham? 10. Falar um pouquinho sobre a lepra. A lepra era a pior doença que tinha na época de Jesus Cristo. Ela começava com manchas, essas manchas iam evoluindo até tornarem-se tumores, e esses tumores iam evoluindo até a pessoa perder os dedos das mãos e os dedos do pé. E era altamente contagiosa, a ponto de que, quando uma pessoa, naquela época, era diagnosticada com lepra, ela tinha que abandonar a família, tinha que deixar a casa, tinha que deixar seus pertences e tinha que ficar afastado da cidade. Ela não poderia se aproximar de pessoas, ela tinha que ficar 50 metros distante das pessoas. Agora, imaginando a situação dessas pessoas, né? Além de ter uma doença que elas eram sabedoras que iriam levá-las à morte, elas não podiam ter contato, elas não podiam estar com os familiares, elas não podiam estar na sua casa, elas não podiam receber amor, carinho, um abraço, elas eram totalmente isoladas. E quando Jesus falou assim para ir aos sacerdotes, por quê? Porque a lepra era uma doença assim que era de difícil cura. E quando assim havia a percepção que houve cura, o sacerdote que dava o diagnóstico se estava curado ou não. Acontece, né, nesse texto, que quando Jesus falou ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, o que aconteceu? Foram purificados, ou seja, foram curados.
E quando eles perceberam isso, eles ficaram extremamente alegres. É lógico, né? Foram curados. Não tinham mais aquela doença que levariam à morte, eles poderiam voltar para a família, eles poderiam abraçar seus entes queridos, eles poderiam ter uma vida que nós temos, uma vida normal, né? Nós temos todo dia, eu posso abraçar a Giovana, posso ligar para o Léo, posso estar em casa com a minha família, posso andar, posso ir trabalhar, coisas simples, básicas. Eles ficaram super alegres por causa disso. Só que, seguindo o texto, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, deu glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, ou seja, ele era estrangeiro, ele não era, vamos dizer assim, se houvesse a igreja aqui naquela época, ele não era cristão, ele não era irmão, ele era samaritano, e foi o único que reconheceu. Por isso que gratidão, ele tem a ver com reconhecer. Agora, o que me assusta, irmãos, é o percentual. Quantos reconheceram de quantos? 1 de 10, o que equivale a 10%. Ou seja, num grupo de 100 pessoas, apenas 10 têm essa percepção de reconhecer. Por isso, eu queria alinhar a mensagem de hoje, de gratidão, com um semáforo. Pare, perceba, tenha percepção do seu meio, agradeça. Depois que você fez isso, aí você siga. E olha só, essa pessoa que agradeceu. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, esse samaritano, ele não foi só curado do seu físico, ele teve uma cura espiritual também. Quando nós reconhecemos, quando nós somos gratos, nós temos o quê? Nós temos também uma renovação no nosso espírito, nós temos uma renovação na nossa alma, e não esqueçamos que é na nossa alma que as principais lutas são travadas, não esqueçamos que é na nossa alma que o invisível se manifesta, não esqueçamos que o invisível comanda o mundo visível. Nós cristãos, nós não podemos deixar de perceber isso, irmãos. Nós estamos num mundo espiritual. E quando nós usamos uma arma chamada gratidão, independente das circunstâncias, nós nos sentimos mais fortes. Então, seja grato, pare, olhe e siga. Eu vou colocar quatro itens bíblicos que justificam nós sermos gratos, né? Ontem está tendo agora o encontro da família lá em Mogi das Cruzes. Ontem eu estive presente lá e o Leandro estava ministrando sobre cosmovisão e colocando assim que todas as decisões que nós tomamos, nós não tomamos ela livremente. É engraçado isso, né? Quando eu decido tomar um sorvete ou de abacaxi ou de melancia, eu não decido isso livremente. Como assim? Dentro de mim existem informações que vêm desde o útero da minha mãe, desde o desenvolvimento da minha infância, da minha adolescência, passagem por professores, por traumas, por alegrias, por amizades, um monte de informações que entram dentro de mim e que faz com que eu tome uma decisão não livre, mas baseado nessas informações que estão dentro de mim. Então, quando muitas vezes acontecem circunstâncias na nossa vida e nós tomamos decisão não uma decisão livre, nós tomamos uma decisão baseada nessa cosmovisão, que é a maneira de como eu vejo o mundo. Só que nós, cristãos, nós não devemos tomar decisões baseado somente na nossa cosmovisão, mas na cosmovisão bíblica, ok? Como biblicamente eu tomo decisões, mas isso é um outro assunto. Biblicamente, como que nós podemos ser gratos? Primeiro, reconhecer o seu Deus. O Vicente leu aqui Salmo 100, né? Que é um salmo de reconhecimento de quem é o Senhor Deus. De ser alegre, de orar sem cessar e de ter essa prática diária de tudo ser grato. Então vamos lá.
Queria que vocês abrissem comigo em Salmo 103, que é dois salmos depois do Salmo 100 que o Vicente leu, que fala sobre quem é o nosso Deus e por que nós devemos ser gratos a Ele. Vocês estão comigo? Amém? Bem, a ingratidão, irmãos, desculpa, esse salmo sobre gratidão, Davi, ele expressa um coração grato que pode adorar a Deus. E qual que é a motivação de Davi ao fazer isso? Ele sabe quem Deus é. Enquanto nós não soubermos quem é Deus para nós, o que representa Deus para nós, o que são os seus atributos e declararmos isso, nós não temos como desenvolver gratidão pelo que Deus é. E esse salmo fala sobre isso. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não te esqueça. Ele fala aqui, não se esqueça dos benefícios que você tem hoje. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e de coroa de graça e misericórdia. Então Deus nos traz benefícios, Deus nos perdoa o pecado. Nós somos gratos por isso, por todos os dias Ele nos perdoar o pecado, nos quebrar correntes. Nós somos gratos, porque da cova Ele redime a nossa vida, ou seja, Deus é que nos protege, nos livra da morte. Quando nós olhamos para trás, muitas vezes, quantas situações nós podemos lembrar de livramento que Deus nos deu, e muitas vezes a gente passa por isso, dá um graças a Deus e esquece disso. Verso 5: que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Você está passando por uma circunstância difícil, o Senhor é a tua justiça. Isso daqui é uma verdade que está num livro chamado Bíblia, mas enquanto essa verdade não for para dentro do seu coração, não vai fazer efeito. Você sabe que Deus é justo, mas se você não for grato por isso, se você não declarar isso, de que vale? 7. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira. Ou seja, é Ele que olha para as nossas vidas, é Deus que tem paciência conosco, é Ele que nos vê com amor. No verso 10, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus, Ele não trata nós de acordo com as nossas falhas. Isso é amor, o amor de um pai pelos seus filhos. Quando nós oramos, o que é gratidão? Reconhecer. Quando nós reconhecemos que Deus nos trata como seus filhos, que Ele não nos trata segundo as nossas falhas, e nós temos muitas falhas, nós machucamos muitas pessoas. Deus não nos trata segundo isso, mas Ele nos trata como amor, como um pai. Verso 11: pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Eu posso traduzir aqui esse temor como aqueles que o reconhecem. Você que reconhece Deus como o Senhor da sua vida e com todos esses atributos, você é grato por isso. Verso 2: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, Pai, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, daqueles que o reconhecem, daqueles que são gratos por sua vida, pois Ele conhece a sua estrutura e sabe que você, que eu somos o quê? Nós somos pó.
Quanto ao homem, aos seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, sobre aqueles que o reconhecem, sobre aqueles que são gratos a Ele, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que o guardam, a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Esse verso 19, a palavra diz que Deus é soberano, e eu faço um link desse Salmo 103, verso 19, com Romanos 8, 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Irmãos, quando nós conseguimos reconhecer e sermos gratos a Deus por esses atributos, porque Ele cuida de você, e por você passar muitas vezes circunstâncias que fogem do seu controle, mas sabedor que Ele está junto com você, e que tudo que Ele faz é para o seu bem, fica mais fácil nós sermos gratos, não fica? Agora, isso tem que estar dentro de mim, essa palavra tem que estar dentro de mim, senão ela é só uma palavra bonita, vazia, que você ouve num culto domingo, vai para casa e logo esquece. É como a vida do homem, né? Como uma folha, né? Que ele vive aí 50, 60, 70 anos, logo vai embora. 1 Tessalonicenses 5,16, vamos voltar lá no 5,16. Hoje é dia de ser feliz. Irmãos, deixa eu perguntar para vocês o seguinte: o que há de comum entre eu e você? Ou melhor, fazer uma pergunta mais abrangente: o que há de comum entre nós e as pessoas que estão passando na rua agora? Vou fazer mais abrangente ainda: o que há de comum entre nós, as pessoas que estão passando na rua, e as pessoas que moram e vivem nos Estados Unidos, na Arábia, no Japão, em todo o mundo? O que há de comum? Oi? Sim, todos nós somos pecadores, mas nem todos reconhecem que são pecadores. Mas o que todos reconhecem e que todos querem? E que é comum? Que é comum em todos? Isso, todos nós queremos ser felizes. Todos nós. Eu quero ser feliz. O japonês que está vivendo lá no Japão, ele quer ser feliz. A pessoa que está sendo perseguida e está passando por guerra na Síria, ele quer a paz, ele quer ser feliz. E como as pessoas, elas correm atrás da felicidade. Então nisso nós estamos todos juntos. E eu pergunto para vocês: existe conexão entre felicidade e gratidão, que nós estamos falando hoje? Existe conexão? Talvez você possa falar assim: aquele que é feliz, quando nós somos felizes, nós somos gratos, né? Porque quando nós somos felizes, nós estamos de bem conosco mesmo, a gente está em paz, né? A gente sorri mais fácil, né? A gente fica mais alegre, e aí nós somos mais gratos. Se isso fosse verdade, né? As pessoas que buscam a felicidade em bens materiais, e quando elas conseguissem esses bens materiais, quando elas conseguem esses bens materiais, logicamente elas ficam mais felizes, mas logo depois... Se isso fosse verdade, por que muitas vezes pessoas que não têm recursos materiais, muitas vezes pessoas que estão passando lutas, dificuldades, e são felizes? Como que a gente pode, né, definir isso, né? Felicidade. Para nós cristãos, o que é felicidade? O que é felicidade para nós, irmãos? Abram lá em Filipenses 3:1, está escrito. Enquanto vocês abrem, né, deixa eu ler aqui para vocês uma pesquisa da Universidade de Harvard. Existe uma forte, atenção irmãos, olha só, existe uma forte relação entre gratidão e felicidade. A gratidão ajuda as pessoas a serem mais positivas, a aproveitar os bons momentos da vida e olha só, e a lidar melhor com os problemas.
Também melhora a saúde e ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Pesquisadores de uma das principais universidades do mundo dizem que há uma conexão entre felicidade e gratidão, e que essa conexão faz com que as pessoas vivam mais, tenham mais saúde e solidifiquem seus relacionamentos. Só por isso já vale a pena ser grato, não é mesmo? Só por isso já vale a pena acordar e ser grato. Não estou nem colocando ainda o que Deus nos ordena, que nós, como cristãos e filhos, nós devemos ser felizes. Deus deseja isso, que o seu povo seja alegre, e deveria ser a marca de todos nós que seguimos Jesus Cristo. Mas muitas vezes a gente vê, né, seguidores de Cristo borocochô, olhando para baixo, reclamando da vida, né, tristes, reclamando disso, daquilo, e essa não é a marca de um cristão. A marca de um cristão é a felicidade. Se a felicidade não está acontecendo, alguma coisa está errada, não é mesmo? O que está errado? Vale a pena a gente... Agora eu pergunto para vocês, vale a pena a gente questionar isso, estudar e procurar entender por que nós não somos felizes? Né? Por que nós não somos alegres? Paulo, ele sabia que nós, seres humanos, quando nós enxergamos uma circunstância negativa, muitas vezes nós nos fragilizamos. Por isso que ele escreve isso, né? Que nós devemos ser alegres, e essa é a vontade de Deus. A fonte da alegria genuína não é a sua conta bancária, não é a sua saúde, não são os bens. Veja bem, aos pais e às mães, a tua fonte de alegria não são seus filhos, ok? A tua fonte de alegria não é o fato de você estar vivo aqui, não. A tua fonte de alegria tem que ser Jesus Cristo, né? A partir do momento em que você se aprofunda em Jesus e você traz Jesus para dentro de você, Ele já está, mas como eu falei para vocês no início dessa mensagem, não existe a gratidão, não existe o reconhecimento, nós não reconhecemos muitas vezes que o Espírito Santo habita em nós e nós vivemos uma vida acabrunhada, triste, muitas vezes sem motivação, e não deveríamos ser assim. Somos levados a acreditar que nós não temos o suficiente, e sim que o próximo lançamento da Apple é que eu desejo, ou que nós podemos estabelecer uma forma para ganhar mais recursos financeiros, ou aqueles que colocam toda a sua esperança, toda a sua motivação em fazer uma faculdade, como está minha filha agora, prestando Enem, o foco dela é só Enem, 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 né? E as pessoas focam em circunstâncias, não que elas não devam focar, mas essa não deve ser a principal fonte. Quando nós pegamos um copo de água e tomamos, olha, maravilhoso, refresca, né? Traz para nós vida, mas nós não nos preocupamos com a fonte. De onde surgiu essa água? Nós não somos gratos pela fonte. A partir do momento que nós começamos a aprender a ser mais gratos, a gente vai poder reconhecer a felicidade em nós. O que fala em Filipenses 3:1? Vocês abriram Filipenses 3:1? Finalmente, meus irmãos, o quê? Alegrai-vos no Senhor. Agora, como que eu vou alegrar no Senhor se eu não trago o Senhor para dentro de mim? Filipenses 4:4, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se no Senhor. Então, é no Senhor que vem a felicidade, não são nas coisas, não são nas pessoas, não são nas circunstâncias. A alegria vem de Deus para nós. Vamos reconhecer isso, irmãos? Vamos? Sim ou não? Agora, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa mensagem, Pai. Eu queria pedir em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor infunda isso no nosso coração, que nós tenhamos isso como princípio, que nós tenhamos isso como verdade em nossas vidas. Que toda vez que de hoje, Pai, desse domingo, dessa mensagem, todas as circunstâncias negativas que vão acontecer, todas as lutas, as dificuldades que vão acontecer, nós sabemos disso, nós possamos enxergar que o Senhor habita dentro de nós e que a nossa alegria tem que estar em Ti e não nas circunstâncias externas, se elas são positivas, negativas, se elas dão certo, se elas não dão. Senhor, ensina-nos a fazer isso, Pai, nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, amém.
Terceiro item, verso 16, isso? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Irmãos, o orar sem cessar, muitas vezes a gente fica assim, não, eu preciso ter um tempo para orar, eu preciso ter o meu momento devocional, eu preciso vir na igreja. Tem pessoas que participam do culto domingo e para participar do culto, para serem gratos a Deus. E é essa a única função dele, ele vem no culto para ser gratos a Deus, pensando que pode ser um adorador fazendo isso. É como se uma pessoa fosse assistir jogo de futebol e querer ser jogador só pelo fato de assistir o jogo. Não, nós temos que jogar. E uma maneira de jogar é nós praticarmos aquilo que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia, ela não sugere, ela ordena, orar sem cessar. O que é orar sem cessar, irmãos? É a gente estar com esse espírito. Volta novamente o sinal lá. Pare, olhe e siga. Semáforo, tá? Toda vez agora que você estiver com o seu carro, você vai ver o semáforo, você vai lembrar disso. Pare, olhe e siga. Esse olhe é importante. Esse olhe tem a ver com reconhecimento, tem a ver com gratidão, tem a ver com oração. Tá? Momentos do seu trabalho, momentos que você está indo trabalhar, você pode estar orando no carro ou no ônibus, né? Você está lá no meio de uma discussão interiormente aqui, você pode, Deus, me dá equilíbrio, me dá controle, me dá paz, né? Eu não quero reagir segundo a carne, eu quero reagir segundo o teu Espírito. Faz uma oração. Creia que o Espírito Santo que está dentro de você, ele pode te orientar, ele pode te dar discernimento, ele pode resolver uma situação que para os seus olhos você não encontra a solução. Sempre sem cessar, sempre sem cessar. E finalmente, em tudo dai graça. Encerrando essa mensagem. Havia um casal com 3 filhos, não somos nós não. É um casal com 3 filhos, e esse casal, o marido ele trabalhava muito, ele viajava. Eu trabalho com minha esposa, né? Então a gente sai um pouquinho e já sente falta um do outro. Esse marido ele viajava direto e estava prejudicando o casamento dele. Fora isso, a empresa estava em crise, o país estava em crise, nada a ver com o país, com o nosso país, né? Mas ele estava sentindo medo, ele estava se sentindo preocupado, ele estava preocupado de perder o emprego. E isso estava tirando dele noites e sono. E aconteceu o que ele temia, ele perdeu o emprego. E as coisas começaram a se avolumar, contas se avolumando. Ele preocupado em não poder dar um futuro para os seus filhos, é natural que os pais pensem assim. E o problema é que ele estava com a esposa piorou. Ele foi, buscou junto à igreja alguns irmãos, né? A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, é importante que nós façamos isso, né? Pessoas maduras, conversar com elas. E ele, com isso, ele voltou a buscar mais a Deus, buscar mais em oração, mas a situação não mudava, ele continuava ansioso, preocupado. Até que o irmão chegou para ele e leu esse texto, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça. Ele falou assim, beleza, eu vou começar a dar graças em tudo, né? Mas o irmão falou assim, não, você tem que dar em tudo graça, até nas coisas ruins, até nas coisas negativas. Aí ele falou, ele achou isso muito maluco. Não, isso não tem sentido. Eu vou começar a dar graças porque eu perdi o emprego, porque eu fui demitido. Eu vou começar a dar graças porque eu não estou conseguindo pagar a conta. Isso não tem cabimento, isso não tem sentido. E ele foi conversar com esse amigo novamente em relação a isso. Esse amigo, ele falou uma coisa assim que marcou esse homem. Esse amigo falou assim, quando você faz isso, quando você dá graças pelas coisas, circunstâncias negativas da sua vida, isso o torna invencível. Quando você começa a ser grato por uma fechada no trânsito, por uma batida no carro, pela sua situação financeira, por circunstâncias que você está passando negativas na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, na sua igreja, você torna-se invencível. Aí ele falou assim, não, peraí, não entendi, explica melhor esse negócio aí. Aí ele falou, olha, se nós vivemos
com medo, ansiosos, preocupados, adianta alguma coisa? Foi a primeira argumentação que o amigo dele usou. Não, não adianta, até piora, porque a gente não consegue ter e resolver, não consegue ver solução de uma maneira muito mais clara. E aí ele continuou, né? E João, esse homem, ele admitiu que ele estava vivendo com medo e ele não estava conseguindo realmente achar solução. E aí esse amigo falou o seguinte: se nós vivemos pela fé, vivemos à luz da cosmovisão bíblica, não aquilo que está dentro de mim, porque o que está dentro de mim me leva a ficar preocupado, ansioso, triste, amargurado e tudo que é de mal. Quando nós começamos a ter uma cosmovisão bíblica, e a visão bíblica diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam e do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso significa que nós podemos aceitar e agradecer a Ele porque Deus está no controle. E quando nós começamos a fazer isso, nós somos invencíveis. E quando nós começamos a fazer isso, nós afastamos a tristeza, o murmúrio, a reclamação, e nós conseguimos levar uma vida conforme Deus quer que nós levemos, ou seja, uma vida em gratidão. Quando nós somos gratos, Deus nos abençoa com paz no coração, paz no espírito, independente das circunstâncias externas. Amém, queridos? Deu para entender isso? Por isso, a nossa ideia é, quando a gente vê aquele semáforo vermelho, amarelo e verde, pare, olhe, preste atenção, agradeça, né? Deus não quer que você seja emocionalmente imaturo. Assim como eu, como pai, eu não quero que o Léo, que a Giovana, que a Isabela sejam imaturos. Tá? Deus é a mesma coisa. E muitas vezes, para nós não sermos imaturos, nós precisamos passar por circunstâncias difíceis. E da maneira como nós passamos por essas circunstâncias, nos traz maturidade espiritual. E nós conseguimos levar uma vida de acordo com o que o Pai deseja para nós. Então, queridos, concluindo essa mensagem, a vontade de Deus é expressa de 3 maneiras: regozijar, se alegrar, orar e dar graça. Para isso, Salmo 103, eu preciso reconhecer que esse Deus é poderoso para mudar a minha circunstância. Pense, irmãos, vamos ficar de pé? Pense, vamos ser gratos agora, reconheça. Eu queria pedir para a gente assim parar um pouquinho antes de orarmos, encerrando aqui a reunião. Eu queria parar um pouquinho, eu queria que você pensasse em pessoas que foram na sua vida elos de ouro. Pessoas que foram elos de ouro, pessoas assim que te ajudaram em algum momento da sua vida. Pode ser seu pai, sua mãe, um amigo, uma pessoa que, né? Tem uma história de um paraquedista americano que ele ficou refém dos japoneses e aí ele conseguiu ser resgatado e tal. E depois de anos lá nos Estados Unidos, ele estava num encontro e aí uma pessoa chegou para ele e falou assim: olha, você é fulano de tal? Sou fulano de tal, tal. Olha, parabéns, né? Eu admiro bastante o seu trabalho, você lutou por nossa nação, tal. O americano tem muito disso, de reconhecimento. O americano reconhece. Se a gente está numa sugestão, num agrupamento, eles pedem, né? Quem serviu a pátria, né? Levante, as pessoas aplaudem, né? Mas aquela pessoa que o reconheceu, esse paraquedista, ele falou uma coisa que o impactou. Ele falou assim: olha, eu sou a pessoa que dobrava o seu paraquedas. Quem é a pessoa que dobra seu paraquedas? Graças àquela pessoa que dobrava o paraquedas dela, ela não morreu na guerra. E ele sentiu aquilo lá com uma facada, falar assim: eu nunca disse um muito obrigado para essa pessoa. A pessoa lá, que estava lá, nos bastidores, que não aparece, né? É ele que dobrava o paraquedas deles. Então, quem é esse elo de ouro? Pessoas que aconteceram na sua vida que dobraram o seu paraquedas, né? Seja em cada área da sua vida, pense em cada área da sua vida, seja grato, né? Quando vier maus pensamentos, né? Quando vier circunstâncias difíceis e vier maus pensamentos, sentimentos ruins em relação a pessoas, em relação a circunstâncias, manda gratidão para elas.
Ore por aquela pessoa que está te prejudicando. Ore por aquela pessoa que está te deixando amargurado. Ore. Seja grato pela vida dela. Zé Roberto, você está ensinando umas coisas que é coisa maluca. As coisas de Deus, elas são malucas aos olhos do mundo. Mas isso é melhor obedecer, é cosmovisão bíblica. Tira toda essa cosmovisão que foi colocada, imposta dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Nós precisamos mudar como cristãos, irmãos. Nós precisamos cumprir o propósito que Deus tem. Ache gratidão em pessoas que você vê cheias de defeitos. Muitas vezes você não consegue conviver com certas pessoas, porque elas fazem isso, elas fazem aquilo, tal, coisas que te incomodam. Encha o seu coração de gratidão por essas pessoas. Encha de gratidão. Todos os dias, se você puder, todos os dias escrever. Eu cheguei a fazer esse exercício, foi bênção, fiz isso durante 100 dias. Eu comecei a agradecer pela minha casa, agradecer pelo meu emprego, agradecer pela minha família. Agora, isso foi nos primeiros agradecimentos. No finalzinho, eu estava agradecendo pelo ar que eu respiro, por um sol, por um banho quente. Você começa a perceber, você começa a parar e olhar e perceber as coisas maravilhosas que acontecem na sua vida e você muitas vezes não reconhece. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem que o Senhor colocou em nosso coração. O Senhor colocou na nossa vida elos de ouro, pessoas que nos ajudaram a chegarmos onde estamos. Sejam nossos pais, sejam pessoas, amigos, pessoas que nos ajudaram tremendamente. Muitas vezes nós não reconhecemos e nós não fomos gratos a essas pessoas. Pessoas, Pai, que nos ajudaram e a gente nem sabe o nome delas. Pessoas que estavam presentes numa situação da nossa vida crítica e nós não reconhecemos isso. Circunstâncias, Pai, cotidianas, como ir ao trabalho, como ir para casa, como almoçar, como tomar um banho quente, e nós não reconhecemos isso, Pai. Coloque no nosso coração a semente da gratidão. Nós não queremos ser como aqueles 9 leprosos que foram ingratos, Pai. Nós queremos ser com aquele que voltou, reconheceu e agradeceu a Jesus Cristo. Coloca isso, Pai, dentro do nosso coração. Sempre quando a gente vê um semáforo vermelho, amarelo, verde, opa, eu preciso ser grato. Grato porque eu estou dentro de um carro, porque eu tenho uma condução, porque eu estou indo trabalhar, porque eu estou dentro de um ônibus, porque eu estou indo estudar. Grato, Pai. Senhor, ensina-nos a fazer isso. Que acenda essa luzinha dentro de nós, fazendo com que nós nos lembremos de pessoas, circunstâncias, fatos. Senhor, ensina-nos a reconhecê-lo como nosso único e verdadeiro Deus. Ensina-nos, Pai, em circunstâncias difíceis, onde nós não achamos solução, onde o controle escapa de nossas mãos. Ensina-nos a saber, a nos conscientizarmos, a reconhecermos que o Senhor está no controle e tudo o que o Senhor faz é para o nosso bem. Nós lhe pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém. Senhor, que a tua bênção esteja sobre a tua igreja, que o amor de Deus, que a comunhão do Santo Espírito, que a misericórdia de Jesus Cristo esteja abundantemente sobre as nossas vidas e que a semente da gratidão, ela não mais escape de nossas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.